tudo bem? Professora Júlia Chianello aqui com vocês e hoje é aquele momento importantíssimo, fundamental de revisão. Isso mesmo, o nosso maratona de questões. Vai ser aquela leva, aquela quantidade de questões para você fazer e verificar como anda aí o seu conteúdo, principalmente com o objetivo de revisar os principais conteúdos que caem na sua prova. Então, sem mais delongas, vamos começar. Peço para que você pegue um papel, não só faça esses exercícios anteriormente, como agora, junto comigo, anote as revisões que eu for fazendo do conteúdo. Beleza? Então, não deixa essa oportunidade passar. Pega a caneta, pega papel e vai anotando de forma a você revisar tudo o que já foi dado. Então, vamos lá. Primeiríssima questão. Se os períodos simples fossem transformados em períodos compostos sindéticos, em qual opção haveria uma oração coordenada adversativa? Queridos, primeira situação, eu preciso lembrar o que é um período simples e o que é um período composto. O período simples é aquele em que ele contém apenas uma oração. A oração ela é contada por meio do verbo ou da locução verbal. Então, quando eu falo período composto, eu estou falando de um período, ou seja, começo na letra maiúscula e termino no ponto final, em que vai ser composto por duas ou mais orações, dois ou mais verbos, duas ou mais locuções verbais. Lembrando que a locução verbal é quando eu tenho dois verbos com função de um, ok? Então, a questão está pedindo para que a gente, primeiro, une duas orações, formando um período composto, especificamente em oração coordenada adversativa. O valor adversativo ele traz uma relação de oposição, beleza? Então agora sim, vamos às alternativas. Letra A. Choveu pela manhã, a rua está molhada. Teria sentido eu colocar um conectivo de valor adversativo nesse cenário? Faz sentido. Se choveu pela manhã, qual vai ser a consequência? A rua está molhada. Então não faria sentido eu fazer isso, ó. Choveu pela manhã, mas a rua está molhada? Não tem sentido, né? Eu precisaria ter uma relação positiva e uma negativa para conseguir encaixar esse valor adversativo. Não é o caso. B. Ligarei amanhã. Ele estará em casa. Faz sentido eu colocar ligarei amanhã, mas ele estará em casa? Ligarei amanhã, porém ele estará em casa? Não. Ligarei amanhã, pois ele estará em casa. Aqui caberia muito mais um conectivo de explicação, ok? Então, letra B também não tem como ser. C. Choveu o dia inteiro. Eu queria ir para a praia. Opa! Aqui a gente tem valores de fato opositórios, né? Choveu. Se choveu, como eu vou à praia? Não tem como. São extremos. Choveu o dia inteiro, mas eu queria ir à praia. Existe uma relação opositória aí, beleza? Então, de cara, gabarito, letra C. Letra D. Não posso pensar em te esquecer. Meu sonho se desfez. Também não faria sentido uma conjunção coordenada adversativa. Não posso pensar em esquecer, mas meu sonho se desfez. Eu poderia botar até uma conclusiva. Logo, meu sonho se desfez. E na letra E, não desligue, amor. Eu liguei só para ouvir a tua voz. Não desligue, amor, mas eu liguei só para ouvir a sua voz. Também não faz nenhum sentido colocar uma oposição aí. Então, primeira questão, gabarito para vocês, letra C. Seguindo, questão 2. O tempo verbal que se refere a uma ação anterior ao momento da fala, mas que não foi finalizada, qual que é, galera? Eu tenho uma ação passada anterior ao momento da fala, mas ela não foi finalizada. Essa é bem tranquila.
pretérito imperfeito. Aqui na matéria de verbos é fundamental que diante desses tempos verbais você consiga identificar de forma muito clara o que significa, o que indica cada um desses tempos. Então, por exemplo, no presente a gente tem um fato que ocorre agora, no momento da fala. Se a gente tem um pretérito perfeito, é uma ação que acontecia num tempo passado que foi finalizada, foi concluída. No pretérito imperfeito, uma ação passada que não teve um fim aí, né? Ela ainda não foi concluída. Pretérito mais que perfeito é quando eu tenho duas ações passadas, só que uma é mais antiga, é mais passada do que a outra, né? Elas têm aí uma ordem de acontecer num tempo passado. Então, de cara, ó, aqui quando me evidencia que é uma ação anterior ao momento da fala e mais, que não foi finalizada, só poderia ser o pretérito imperfeito. Seguindo, questão 3. Foram então aprender que, não se estando distraído, o telefone não toca e é preciso sair de casa para que a carta chegue. E quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os fios. Tudo por não estarem mais distraídos. Analisando os trechos acima, afirma-se sintaticamente que... Vamos lá então! Quando o telefone finalmente toca, é uma oração adjetiva. Galerinha, olha só, vamos voltar inclusive aqui no texto. O quando, ele traz uma relação temporal, ok? Se eu tenho uma relação temporal, eu estou diante de uma oração adverbial e não adjetiva. A oração adjetiva é aquela que é introduzida por um pronome relativo. Alguns exemplos de pronomes relativos: que, onde, cujo, como, quem, ok? São exemplos aí de pronomes relativos. O pronome relativo, ele tem por objetivo retomar algum termo já explicitado, tranquilo? Então, ó, letra A não tem como ser. B, foram então aprender, é oração sem sujeito? Vamos lá. Vamos voltar ao que está pontuado. Foram então aprender. Foram. Eu tenho terceira pessoa do singular. Aliás, perdão, terceira pessoa do plural. Se eu tenho terceira pessoa do plural, é porque nós estamos diante de um sujeito indeterminado. Tranquilo? E não de uma oração sem sujeito, então também não pode ser o gabarito. C. O deserto da espera tem um sujeito composto. Não, na realidade, vamos voltar aqui ao texto. O deserto da espera, ó, está aqui. Da espera está complementando o deserto, mas o núcleo é deserto, beleza? D. Da espera é um adjunto adnominal. Vamos ver? Aqui é interessante que a gente pense naquela relação de adjunto adnominal e complemento nominal. Ambos podem ser iniciados por preposição. No caso do complemento é uma obrigatoriedade e no caso do adjunto é uma das possibilidades. Se eu penso em complemento nominal, eu tenho algumas características importantes para que sejam lembradas agora, né? O complemento, por exemplo, ele pode complementar um substantivo abstrato, ele pode complementar um adjetivo e até mesmo ele pode complementar um advérbio. Enquanto que o adjunto adnominal, ele pode complementar também um substantivo abstrato, mas ele também complementa um substantivo concreto, beleza? Além dessas duas caracterizações que eu pontuei agora, nós ainda temos uma muito fundamental. O complemento nominal, ele vai ter um valor passivo, enquanto que o adjunto adnominal, claro, quando eles forem locuções adjetivas. O adjunto adnominal vai ter um valor, o quê? Ativo, ok? Então, ó, o deserto da espera. O deserto tem a espera ou a espera tem um deserto? A espera tem uma sensação de deserto, galera. Se a espera tem uma sensação de deserto, é porque tem um valor ativo. E sim,
esse é o nosso gabarito. Da espera aí vai ser classificado sintaticamente como um adjunto adnominal, ok? E na letra E, tudo é sujeito. Vamos lá. Já cortou os fios. Tudo por não estarem mais distraídos. Ó, na verdade a gente tem que voltar, né? Vamos lá. E quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os fios. Tudo por estarem mais distraídos, ok? Estarem, terceira pessoa do plural. Então também não pode ser. Beleza? Vamos seguir? Vamos então, próxima questão aí número 4. Foram então aprender que, não se estando distraído, o telefone não toca. A oração destacada é classificada como, vamos lá? Foram então aprender que, não se estando distraído, o telefone não toca. Vamos lá. Foram então aprender, queridos. Quem aprende, aprende algo. Aprende alguma coisa. O quê? Que o telefone não toca. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. E por isso, o nosso gabarito será aí letra A. Porque eu tenho um verbo transitivo direto e ele está exigindo uma oração como complemento verbal. Beleza? Tranquilo? Então é isso, ó. Não teria como ser a completiva nominal, a gente não está nem diante de preposição, objetiva indireta também não. Não temos os dois pontos que configurariam aí a positiva. Então, ó, gabarito letra A. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E aqui é fundamental que a gente faça uma pequena revisão. Quando a gente pensa em período composto, a gente precisa pensar em oração coordenada e oração subordinada. Na oração subordinada, eu tenho 3 tipos. Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial, beleza? Eu tenho essas 3 situações, esses 3 cenários. Na oração substantiva, normalmente, ela é introduzida por uma conjunção integrante, que ou se, que é o nosso cenário, ó, conjunção integrante. E ela também vai exercer uma função sintática frente à oração principal. Já a oração adjetiva, ela vai ter um valor adjetivo. O que isso significa? O adjetivo é aquele termo, é aquela classe de palavra que busca caracterizar, qualificar um termo, né? Então, dentro de uma oração adjetiva não seria diferente. Nós teremos uma oração que vai qualificar ou caracterizar um termo antecedente. E ainda nós temos a oração subordinada adverbial. A adverbial vem de advérbio. O advérbio, ele apresenta aí algumas circunstâncias, alguns valores. Então, nós teremos orações que serão iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas que também vão apresentar alguns valores. Causa, consequência, condição, comparação, enfim, 9 valores. Beleza? Então, fechamos questão 4, gabarito, letra A. Seguindo aí, questão número 5. Assinale a alternativa em que a palavra a não representa um artigo. Vamos lá que essa questão é muito boa. Letra A. A esperança de uma vida plena está depositada em Deus. Galera, quem está depositado em Deus? A esperança. Esse A está determinando o substantivo abstrato esperança. Então, de fato, ele é um artigo, ele está determinando, beleza? B, devolvi a caneta. Quem devolve, devolve alguma coisa. O quê? A caneta. Objeto direto. Então, esse A é um artigo porque está acompanhando o objeto direto. C, a sociedade tende a julgar certas liberdades. A sociedade, vamos lá, tende ao nosso verbo. Quem tende? A sociedade, sujeito. O A que está destacado é esse aqui, né? Não é esse.
Então, a sociedade tende a julgar certas liberdades. Tende. Quem tende a algo. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Logo, esse azinho aqui, ele é uma preposição. Por isso, achamos o nosso gabarito, que é a letra A. D. Foram poucas as tristezas. As também está determinando aqui as tristezas, artigo. E a rainha é um exemplo muito parecido com a letra A, também está determinando rainha. Beleza? Então, questão 5, gabarito, letra C. Lembrando que o A, gente, ele pode ser artigo, ele pode ser preposição e ele ainda pode representar também um pronome oblíquo, né? Então, é fundamental que a gente saiba identificar essas classes gramaticais, beleza? Vamos seguir. Questão 6. Marque a opção em que há um desvio gramatical apontado pela norma. Ó, dica, sempre que aparecer uma questão falando sobre desvio gramatical, normalmente, quais são as matérias que podem estar por trás dessa matéria, no caso dessa questão? Anota aí. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, acentuação, ortografia, crase. Tá? E a própria pontuação, né? Vírgula, por exemplo. Então, essas matérias são as que normalmente caem quando a questão está evidenciando aí um desvio gramatical, uma inadequação gramatical. Vamos lá. Letra A. Mas havia todo um anseio da população para que houvessem reformas legislativas. Queridos, olha só, essa é muito tranquila. De fato, houvessem. Percebam, esse verbo ele não está no sentido de existir. Sempre que eu tiver o verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural, porque ele vai ser um verbo impessoal, ele fica no singular. Então, na realidade, o houvessem reformas está equivocado. Mas havia todo um anseio da população para que havia reformas, houve reformas legislativas, tá? Ou para que se... Não, na verdade, para que houve reformas legislativas. Eu, de alguma forma, teria que tirar, ó, esse Mzinho aqui. O ideal seria falar houvesse. Beleza? Então, ó, qual seria o nosso gabarito? Além de ser a letra A, qual seria a nossa correção? Mas havia todo um anseio da população para que houvesse reformas legislativas. Eu mudaria para o singular e não ficaria no plural, tá? Essa sim seria a forma correta, beleza? Letra B. Se-lo-ia pela minha formação. Então, aqui seria o seria, né? Sempre que eu utilizo futuro do presente ou futuro do pretérito, eu posso fazer mesóclise, colocação pronominal. Coloco o pronome oblíquo no meio do verbo. Tá correto. C. Há ainda a inflação que tem se negado a voltar para a casinha. Correto, não tem nenhum problema aí, nem de regência, nem de concordância, enfim. D. Deixe-me ir, ó. Colocação pronominal corretíssima também. Preciso andar. E na letra E. Na madureira moderníssima, eis sempre de ouvir cantar um sabiá. Também correta é a letra de uma música, tá? Também letra E não poderia ser. Diante disso, questão 6, gabarito, letra A. Seguindo aí, questão 7. Em qual das frases abaixo há o uso indevido da vírgula? Vamos lá. Júlio César, o grande imperador, inspirou os reinos que seguiram. Percebam que aqui a gente tem um aposto, então a vírgula ela está correta. B, professora, comece a aula. Aqui a gente tem um vocativo. O vocativo sempre é acompanhado por vírgula. Correta também. C, homens do povo vivem clamando pela democracia. Galerinha, olha só.
Quem vivem clamando por democracia? Os homens do povo. Eu não posso usar essa vírgula. Eu estou separando o meu sujeito do predicado. Então, gabarito 7, letra C. D. Se o esporte fosse valorizado, teríamos êxito nos Jogos Olímpicos. Aqui eu tenho uma inversão de oração subordinada. Aqui é a minha oração subordinada. Essa aqui é a minha oração principal, tá? Então, quando eu tenho a inversão, a vírgula, ela é colocada. E na letra E, enquanto tu andavas, eu sofria calado. Mesma situação. Aqui eu tinha uma relação de condição. Agora aqui eu tenho uma relação temporal. Oração subordinada, substantiva, adverbial temporal. Eu também fiz uma inversão de orações. Logo, a vírgula também é obrigatória. Diante disso, questão 7, gabarito, letra C. Seguindo, questão 8. A palavra que em exclamou Felipe, entrando e despindo a casca, que pendurou em um cabide, tem valor de... Diante do que está escrito nas alternativas, a gente consegue perceber que é uma questão que está cobrando aí da gente classe gramatical, né? E aí eu tenho certeza, se você já é o meu aluno há algum tempo, você sabe do bizu da dica que eu já te dei. Sempre que eu me deparar com um que, para eu saber se ele é um pronome relativo ou não, eu posso substituí-lo por outro pronome relativo. Quais seriam? O qual, os quais, a qual ou as quais, beleza? Então, eu preciso obrigatoriamente substituir esse que por esses. Se funcionar, é porque eu estou diante de um pronome relativo. Se não funcionar, eu vou precisar ver as outras possibilidades. Olha só. Exclamou Felipe, entrando e despindo a casca, a qual pendurou em um cabide. De cara, a gente consegue afirmar que nós estamos diante de um pronome relativo. Bem tranquila, né? Essa dica é muito importante para vocês identificarem a oração adjetiva, como é o caso, beleza? Então, muita atenção a isso. Seguindo aí, questão número 9. Observe o trecho da obra A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Queridos, vamos ler esse trecho e na sequência a gente resolve as próximas questões. Vamos lá. Bravo, exclamou Felipe, entrando e despindo a casca que pendurou em um cabide. Velho, bravo. Interessante cena, mas certo de que desonrosa fora para a casa de um estudante de medicina e já no 6º ano a não lhe valer o adágio antigo. O hábito não faz o monge. Temos discurso. Atenção, ordem! Gritaram a um tempo 3 vozes. Coisa célebre, acrescentou Leopoldo. Felipe sempre se torna um orador depois do jantar. E dá-lhe para fazer epigramas, disse Fabrício. Naturalmente, acudiu Leopoldo, que por dono da casa, maior quinhão houvera no cumprimento do recém-chegado, naturalmente. Temos aí um fragmento, né, do texto do Manuel de Macedo. E a seguinte pergunta. Em gritaram a um tempo 3 vozes, o sujeito é... Galera, para aquele aluno que está desatento, está nervoso na prova, ele de cara vai marcar isso aqui, ó. É isso que ele vai marcar. E vai estar errado. Então, ó, vamos lá para ninguém se confundir. Qual é o nosso gabarito? Essa questão está exigindo de você um conhecimento básico de gramática, que é o seguinte. Qual é a ordem direta da oração? A ordem direta da oração é sujeito, verbo e complemento. Beleza? Dentro desse complemento, eu posso ter objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjuntos. Enfim, eu posso ter vários complementos, certo? A ordem direta seria essa. Só que eu posso fazer deslocamentos de posições.
Por exemplo, eu posso pegar um adjunto adverbial e deslocar para cá para o início, ó. Eu posso pegar o meu sujeito e deslocar para cá. Eu posso fazer esses deslocamentos de posição. Não tem problema nenhum. Então, você, aluno, precisa identificar se a oração está na ordem direta ou não. Vamos lá. Gritaram a um tempo 3 vozes. Quem gritou? 3 vozes gritaram a um tempo. Percebam, o nosso sujeito aqui é um sujeito simples, é um sujeito explícito, determinado, porque ele apenas foi deslocado da sua posição original, beleza? Gabarito, letra E. Essa questão ela não é difícil, mas é uma questão que em muitos casos traz problema para o aluno. Então, tenham muita atenção frente a isso. Vamos seguir. Próxima questão, questão aí número 10. Marque a opção que corresponde à função da palavra atenção em temos discurso, atenção. Vamos lá, queridos. Dentre essas, qual que vai ser o nosso gabarito, né? Percebam que aqui a gente tem interjeição, substantivo feminino, advérbio, adjetivo e conectivo. Primeiro que conectivo não é nem uma classe de palavra, né? O conectivo é quando a gente utiliza aí, por exemplo, uma conjunção para conectar termos, ok? Então, conectivo de cara você já tem que descartar. Adjetivo, o adjetivo qualifica um termo, normalmente um substantivo. Também não é o caso. Advérbio, o advérbio dá uma circunstância a um verbo ou a um substantivo. Também não é o caso. Atenção, substantivo feminino. Lembrem-se, nesse caso ele não está isolado, ele está dentro de um contexto. Vou ler de novo. Temos discurso. Atenção, lembrem-se que o texto que eu li, ele era um diálogo. Então é alguém falando. Temos discurso. Atenção, eu estou querendo chamar a atenção. Eu estou fazendo uma representação aí de alguma vontade. Qual é a classe de palavra que tem essa função? Galera, só poderia ser ela, a nossa interjeição. Essa classe de palavra, ela não é muito cobrada nos vestibulares. Então, quando ela cai, muita gente não lembra o que significa. Então, você não pode negligenciar nenhuma parte do seu conteúdo. Se está no edital, você tem que saber. Por isso que essa questão está aqui. Beleza? Vamos seguir então. Próxima questão, questão 11. Reconheça, dentre as opções abaixo, qual delas se encontra com erro de conjugação verbal. Mais uma questãozinha de verbo que recorrentemente cai. Letra A. Vadeia. Opa, já parei aqui. Vadeia. Vadeia na Angola, na lavada de seu pastinha, faz um verso no improviso e canto minha ladainha. Vadia, né? E não vadeia, gente. Achamos o nosso gabarito de cara. Essa aqui é muito interessante, né? Existem alguns verbos, até mesmo alguns verbos irregulares, que na oralidade muitas vezes a gente fala de forma inadequada frente à norma padrão, né? E que a gente precisa lembrar, a prova que você vai fazer é uma prova formal, não só na prova de língua portuguesa, mas em produção textual, beleza? Então você precisa recordar sempre disso. Estou diante da norma padrão aqui, tá? Então, ó, letra A não teria como ser. B, ele reouve seus bens a despeito da opinião do pai. Reaver, está correto, ele reouve. C, eu meço, medida, inclusive o verbo medir é um verbo que traz muito problema, né? E aqui ele está correto. D, medeiam as reuniões, a desorganização, mediar, também está correto, medeiam mesmo. E na letra E, tu pules, teus metais, pules, polir, né? Aqui tem várias pegadinhas para vocês adentrarem, né? Possivelmente a letra E e a letra B trariam aí uma certa vontade de marcar a questão como errada, mas elas estão corretas. Tranquilo? Vamos seguir então, questão 12.
escolhe a alternativa que o sinal indicativo de crase está de acordo com a regra. Vamos lá. Fazemos entregas a domicílio. Ele vai a Pindamonhangaba buscar novas oportunidades. Não tenha receio de pedir meu auxílio. Fique à vontade. De 6 às 8, o cinema oferece promoções. Bife a cavalo é o prato ideal do suburbano. Meus amores, vamos lá. Olha só. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo esteja de acordo. Então, ele precisa estar correto. Letra A. Entregas a domicílio. Palavra masculina. Não tem como ter crase. B. Ele vai a Pindamonhangaba. Também não. Quem vai volta D, né? Então, ó, não tem como também. C. Não tenha receio de pedir meu auxílio. Fique à vontade. Perfeito. Está correto. O gabarito é a letra C. Por quê? Sempre que eu estiver diante de locuções prepositivas, adverbiais ou conjuntivas, a crase ela é obrigatória. Beleza? Então, por isso que a letra C está correta. D. De 6 às 8. Queridos, aqui a gente tem uma particularidade, né? Quando nós estamos indicando horas apenas, a crase ela ocorre. Só que aqui nós temos a preposição. Diante de preposição, ela não ocorre. Tranquilo? A não ser que seja a preposição até. Quando estamos antecedendo pela preposição até às 8 horas, por exemplo, essa crase ela vai ser facultativa, ela vai ser opcional. Tá? Tranquilo? Então, ó, nesse caso, D também não pode ser. E a letra E, bife a cavalo. Por mais que aqui eu tenha uma relação de a moda de, essa é uma regra à exceção. Beleza? Então, questão 12, gabarito, letra C. Seguindo aí, leia o trecho de O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, uma grande obra de Aloísio. Vamos lá. Não obstante, só ficou tranquilo de todo daí há 3 meses, quando lhe constou a morte do velho. A escrava passara naturalmente em herança a qualquer dos filhos do morto, mas, por esses, nada havia que recear. 2 pândegos de marca maior que, empolgada legítima, cuidariam de tudo, menos de atirar-se na pista de uma crioula a quem não viam de muitos anos aquela parte. Ora, bastava já, e não era pouco o que lhe tinham sugado durante tanto tempo. Temos aí um trecho do Cortiço e agora vamos às questões. Questão 13. A expressão não obstante, que inicia o trecho acima, é uma locução prepositiva que traz ideia de. Então, quando a gente fala de ideia, gente, nós estamos falando de semântica, uma das áreas da gramática, né? Questões desse tipo são muito recorrentes, são muito conhecidas, né? Pegar uma palavra muitas vezes do texto. Aqui no caso, a gente está diante de uma locução, né? Não obstante. Mas, no geral, muitas vezes as bancas adoram pegar palavras específicas do texto e colocar como interpretação, buscar um sinônimo ou ainda pedir uma substituição, beleza? Nesse caso aqui, o não obstante traz uma relação de oposição. Diante disso, só poderia ser uma relação de adversidade, beleza? Tranquilo? Vamos seguir então. Questão 14. O tempo verbal que expressa uma ação passada a anterior a outras ações indicadas, qual é? Queridos, nós falamos disso no início dessa resolução de exercícios. Quando eu tenho 2 ações e as 2 são passadas, só que uma ocorre primeiro que a outra. Eu tenho qual tempo verbal? Lembrem aí comigo. Eu tenho pretérito mais que perfeito. É isso que a questão está pedindo pra gente? Constou, de fato está no passado, mas não são 2 ações.
bastava, havia e cuidariam. Aliás, cuidariam, futuro, né? A única que apresenta essa relação de duas ações passadas é essa aqui, com essa conjugação, com essa desinência, pretérito mais que perfeito. Questão 14, gabarito letra D. Então, essa questão, diferentemente daquela primeira de verbo que a gente fez, é uma questão que está cobrando de vocês, que vocês lembrem a desinência modo temporal, ok? Então, não adianta só saber o que os tempos verbais, por exemplo, significam. Eu preciso saber identificá-los. Essa é uma desinência do pretérito mais que perfeito. Tranquilo? Vamos seguir. Questão 15. Não obstante, só ficou tranquilo de todo daí há 3 meses, quando lhe constou a morte do velho. A oração sublinhada é classificada pela norma como, queridos, percebam que essa oração que está sublinhada, ela está sendo iniciada por uma conjunção que transmite uma ideia de tempo. Quando lhe constou a morte do velho, eu estou habilitando aí, demarcando uma ação temporal. Se é uma relação temporal, eu estou diante de que tipo de oração? Oração subordinada, adverbial, temporal. Temos esse gabarito? Com certeza. Questão 15, gabarito letra B. Lembrando que as orações adverbiais, elas têm 9 valores, né? Quais são eles? Causa, consequência, comparação, condição, conformidade e concessão. Além desses 6 iniciados por C, nós ainda temos proporcionalidade, temporalidade e finalidade, beleza? Normalmente, esses são os que mais aparecem, ok? Vamos seguir? Vamos lá! Seguindo aí, questão 16. Vende-se. O pronome se, expresso na imagem acima, tem função de... Outra questão muito boa para cair na sua prova, diferenciação, por exemplo, entre um pronome apassivador e um índice de indeterminação do sujeito. Se você já assistiu às nossas videoaulas, você sabe que... Quais são os verbos que acompanham um índice de indeterminação do sujeito? Verbo transitivo e indireto, verbo de ligação ou ainda verbo intransitivo. Quais são os verbos que acompanham o pronome apassivador? Verbo transitivo direto e verbo bitransitivo, ok? Lembrando disso, já clarei a questão. Vamos lá. Vende-se. Verbo vender. E aí, o verbo vender... ele vai trazer qual relação? Vende-se. Quem vende, vende algo. Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto. Frente ao que eu acabei de falar para vocês, o verbo transitivo direto, ele acompanha qual situação? O índice de determinação do sujeito ou o pronome apassivador? Bem tranquilo, né? O pronome apassivador. E esse é o nosso gabarito. Beleza? Então, só lembrar dos verbos que acompanham o índice de indeterminação e o pronome apassivador, porque normalmente a questão ela é formulada pensando nesses 2 cenários. Tranquilo? Seguindo aí, próxima questão. Marque a opção em que há um erro de concordância nominal, outra matéria excelente para cair na sua prova. Reuniões econômico-financeiras, perfeito. Financeira que está qualificando econômico, então varia. Não é essa. Avistei linda casa e quintal, perfeito também. Eu estou fazendo concordância com o termo mais próximo. C. Seguem anexas as planilhas solicitadas. Também está correto. Sempre que a palavra anexo não vier com a preposição em, ela é variável. Então, aqui ela está concordando com as planilhas. Está no gênero feminino e está no plural. Correto também. D. Tenho calças vermelho sangue.
também está correto. E a letra E, galera? A letra E tem uma particularidade que identifica o nosso gabarito. A palavra cinza. As portas cinzas são exóticas. Não. O correto aqui seria falar as portas cinza. A cor cinza, ela é invariável. Então, o nosso gabarito está aí. Essa questão, assim, é aquela observação, aquela exceção ao conteúdo que você precisaria saber. Então, se cair essa palavrinha, vocês já sabem, ela é invariável, ela não vai para o plural, ela vai permanecer no singular. Seguindo aí, questão 18. Vamos a ela. Vamos então à próxima questão, questão 18. Vamos a ela. A acentuação está incorreta, sempre destacando aquela palavra que possa causar algum problema, algum desconforto na hora da sua prova. Por mais que o vestibular, muitas vezes, apresente essas palavras em forma de caixa alta ou negrito, é interessante que você reforce, que você marque, porque isso vai ser um encaminhamento para a resolução da sua questão, tá? Então, ó, a acentuação está incorreta em qual termo? Côncavo? Não, galera. Côncavo é uma palavra proparoxítona. O que isso significa? A palavra proparoxítona, todas são acentuadas. Vamos lembrar o que é uma proparoxítona? Sempre quando eu fizer separação de sílaba e sempre que eu quiser perceber aonde cai o acento tônico, ou seja, aquela sílaba mais forte da sua palavra, eu vou fazer a contagem de sílaba, né? Nesse caso, sempre de trás para frente, beleza? Sempre. Essa é a última, penúltima e antepenúltima. Última sílaba, a gente vai estar diante de quem? Proparoxítona, paroxítona ou oxítona? Oxítona. Penúltima, paroxítona e proparoxítona sempre é a antepenúltima, tá? Então, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, sempre vai ser acentuada. É o caso da palavra côncavo. Novíssimo, mesma situação, também é uma proparoxítona. Epopeia. Galera, na palavra epopeia nós temos aí algo interessante. Recentemente, relativamente recente, a gente teve umas mudanças no acordo ortográfico, tanto que agora a gente chama de novo acordo ortográfico. E diante desse acordo ortográfico, a gente viu que diante de ditongos com ei, o acento não mais existe. É o caso de epopeia, é o caso da palavra ideia, tinha acento e agora não tem mais. Então, o nosso gabarito é a letra C. Ditongos em ei, o acento não mais ocorre. Epopeia, assembleia, ideia, ok? Esse é o nosso gabarito. Letra D, herói. Aqui sim o acento permaneceu, tá? A gente tem uma oxítona terminada em ditongo. Se fosse, galera, uma paroxítona terminada em ditongo em oi, como heróico, aí eu também não teria. Então, a regrinha, na realidade, ela é a seguinte: sempre que eu tiver um ditongo em ei e em oi, sendo aí paroxítona, o acento não ocorre mais, beleza? Na letra D permanece. E letra E, raízes. Também continua. Aqui a regrinha que a gente tem é hiato, né? O A e o I são separados e a segunda vogal, sendo I ou U, é acentuada. Como, por exemplo, a palavra egoísta. Tranquilo? Então vamos lá, seguindo aí, questão 19. Assinale a alternativa em que todas as palavras tenham dígrafos. Os dígrafos são aquelas palavras que vão apresentar aí um mesmo som, né? Então vamos buscar onde estão esses dígrafos. Vamos lá. Canalha, de fato, canalha, temos aqui. Prato e apto, não é dígrafo. Passeio, opa, 2 S's. Descida, SC e bolha.
de cara, achamos o nosso gabarito. O LH, o SC e o SS são aí representações de dígrafos, ok? Letra C, corrupção, 2 R's, ombro, malha, não tem como ser. Observação, assado e santa. Piscina, lentilha e cravo também não tem como ser. Então, gabarito, questão 19, letra B. E vamos agora para a nossa última questão dessa primeira bateria de exercícios. Vamos lá, questão 20. Ó quão dessemelhantes tais estou do nosso antigo estado. A palavra destacada foi formada por... Aqui nós estamos diante de um processo de formação de palavras, né? Esse é o nosso conteúdo. A palavra dessemelhante foi a palavra escolhida aqui e nós precisamos identificar qual é o processo. O processo de prefixação é quando eu tenho um prefixo, ou seja, um termo que é ligado ao início do radical da palavra. Sufixação é quando eu tenho um sufixo, um termo, né, que vai ser ligado ao final do radical da minha palavra. Parassíntese é um processo em que eu vou ter um prefixo e um sufixo ligados ao radical da palavra. Só que, se eu tirar o prefixo ou se eu tirar o sufixo e a palavra que restar não fizer sentido, não for da língua portuguesa, é porque é um processo de parassíntese. Por exemplo, a palavra anoitecer, né? O A é um prefixo, esse ser aí é um sufixo. Se eu tiro o A, não existe noitecer. O que existe é anoitecer, ok? D, hibridismo. Hibridismo é quando eu tenho aí a formação de uma palavra que vem de línguas diferentes. Por exemplo, da língua grega e da latina, tá? E aglutinação. A aglutinação é um processo de composição, né? Não é um processo de derivação. É quando eu tenho dois termos que se juntam e a perda fonética, a perda sonora. Então vamos lá, dessemelhante. Semelhante é uma palavra. Percebam que aqui eu tenho um prefixo, ok? Se eu tenho um prefixo e semelhante vai ser a minha palavra, não teria como ser outra opção. Gabarito, questão 20, letra A. Queridos, por hoje é só. Nós fechamos aí 20 questões de revisão desse primeiro momento para a sua prova. E eu espero que você, ao longo de todo esse processo, desses minutos que você esteve aqui comigo, que você tenha, primeiro, percebido o que você tem de ponto positivo e o que você ainda precisa revisar. Então, se, por exemplo, se você sentiu dificuldade em oração subordinada, cara, pega esse conteúdo e revisa. Assiste a nossa videoaula, ela tá lá. Assiste, faz mais exercício. Eu tenho certeza que você vai se sentir mais confiante. Esse momento é um momento de revisão final. Então, sentiu inseguro em algum conteúdo, em alguma matéria, é o momento de revisar para manter a tranquilidade. Eu tô aqui na expectativa com você e torcendo muito. Até a próxima, um super beijo e bons estudos!